Amém. Glória a Deus. Shalom, gente. Deus abençoe. Vamos chegando. Hoje nós temos uma live sobre milagres. Milagres. Você que precisa de um milagre, você que busca milagre, você que acredita em um milagre, em milagre. Hoje o tema da live é milagre. Teremos uma convidada especial, minha amiga profeta Mara, profeta Gilmara de Salvador, que é uma mulher que vive milagre, tem vivido milagres. Amém, gente? Então, se vocês quiserem, vocês podem aí escrever resumidamente qual é o milagre que vocês precisam, em que área vocês precisam de um milagre, que é uma live profética, onde o Espírito do Santo vai se mover no meio de nós, como sempre tem se movido. Também convidem aí pessoas, vamos convidar. Convidar é bênção. Aquela mulher samaritana, a Bíblia diz que ela falou de Jesus para uma multidão. Ela convidou, né? E você também pode convidar. E a tua tzedakah, a sua oferta. Sua oferta, colaborando com essa live, é convidar pessoas. Será que você conhece alguém que precisa de um milagre? Hã? Como é que vai ser se essa pessoa que está precisando de um milagre poderia receber um aviso teu dessa live e não recebeu? Não seria ruim? Então convida, tá bom? E vou abrir aqui para convidar a profeta Mara e vai ser uma bênção. Deixa eu achar ela aqui. Prontinho. Amém. E aí, boa noite, apóstolo. A paz. Seja bem-vinda. Obrigada. Quanto tempo que a gente não faz uma live junto, né? Já faz um tempinho, né? Estamos sempre conversando, mas live já faz um tempo, né? Então deixa eu te apresentar, porque essa live aqui ela vai ficar no YouTube também. E o pessoal está assistindo muito as lives que eu salvo no YouTube, sabe? Às vezes eu faço uma live aqui, tem 100 pessoas, depois de 5, 6 dias, mais de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assistiram lá no canal do YouTube. Então já quero deixar aqui um abraço para quem está assistindo no YouTube. Essa é a profeta Mara. A profeta Mara é uma grande amiga. Ela é empresária, ela é psicóloga, ela é pastora, ela é profeta, ela é uma amiga e ela é mãe agora. Agora é mãe, falei. Oficialmente, né? Agora vamos anunciar. É mãe, só que o neném ainda está dentro da casinha, né? Não saiu ainda. Mãe de menino, até que se prove o contrário, né? Mãe de um profeta. Amém. Então, gente, eu estou trazendo a Mara aqui, porque a Mara é uma pessoa que vive em Deus. Hoje em dia, não é fácil achar alguém que vive em Deus. Está sempre orando, está sempre buscando, está sempre testemunhando, está sempre compartilhando as experiências com as pessoas. Ela é dona de uma clínica médica e na clínica, com profissionais altamente capacitados, ela está ali o tempo todo falando, fazendo um ato profético, orando. E nós queremos falar de milagre. É um tempo de milagre. Eu sinto que tem um portal para essa noite, profeta, de milagre. Eu sinto mesmo, do meu espírito, que tem um portal aberto de milagre. E eu queria te dar liberdade para falar um pouco aquilo que Deus colocou no teu coração. Fica à vontade. Primeiro, assim, quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esse espaço. Confesso, né, que hoje eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Por conta da correria, mas é muito difícil negar um pedido seu, porque o seu pedido vem realmente de Deus, do trono de Deus. Então, assim, é pesado dizer não. É complicado. Mas é uma honra dividir esse espaço. E
para falar das coisas do Senhor, né? E eu quero orar para a gente iniciar, para a gente começar a falar, Também. tá bom? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Um espaço, Senhor, que a gente abre nas nossas agendas para falar da tua presença, do teu poder, do teu governo sobre as nossas vidas. E eu sei que aqui nessa live tem pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam de respostas, pessoas que precisam entender o seu próprio processo e que muitas vezes não conseguiu sair desse processo por não conseguir compreender, Senhor. E eu peço ao Senhor, nos usa aqui como instrumento vivo da tua presença para que essas vidas sejam alcançadas. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui nessa live que ao terminar esta live viverão a finalização de um deserto, Senhor. Porque o conhecimento liberta e o Senhor tem chaves hoje que desce do teu trono para a vida, Senhor, de pessoas aqui que estão presentes nessa live e que o teu Espírito convocou para estar aqui. Os teus anjos incomodou o coração desta pessoa para ouvir estas palavras, palavras que a gente não conhece, mas que o teu Espírito, Senhor, já preparou. E eu quero te pedir, alcança, Senhor, a vida dessas pessoas. Toca onde o homem nunca, jamais tocou. E visita, Senhor, trazendo cura e liberação para um tempo novo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, já vou falar aqui algo que o Senhor trouxe para mim aqui na oração, que tem pessoas aqui na live que realmente estão vivendo desertos de muito tempo. Aqueles desertos inacabados, aqueles ciclos repetitivos, porque muitas vezes não conseguiu compreender o processo. Mas o Senhor vai destravar hoje essas vidas e o Senhor vai trazer a luz para toda essa escuridão. E quando a gente fala de milagre, a gente fala de viver um milagre. Não tem como falar de milagre se a gente não falar primeiro de dor, né? Eita. Porque todo milagre, primeiro, ele é processado num fogo tão ardente, tão forte, que aos nossos olhos humanos e na nossa carne é insuportável. Uau. Pedir o milagre é muito bom. Falar, gritar pelo milagre, falar sobre o milagre é muito bom. Só que passar pelo processo para viver o milagre é muito difícil, é muito pesado. Eu tenho vivido, o senhor sabe melhor do que ninguém, os meus processos, né, com Deus. E eu digo que nessa última semana, nesses últimos dias, eu tive literalmente em uma escola com o Senhor. E eu entendi que todo milagre, ele só é possível ser vivido quando primeiro você passa no teste da dependência. Uau, uau, uau. Yes. Porque não existe milagre sem o processo de dependência em Deus. Apóstolo, eu vou entendendo, né, as coisas de Deus a partir dos nossos processos e a gente vai compreendendo que existe um funil do Espírito nas nossas vidas. Existe uma porta muito estreita que nos possibilita passar para acessar portais, porque portas o homem abre, mas portais compete ao Senhor Uau. escancará. Eita. Forte. Então, é um processo muito árduo. Eu experimentei algumas experiências, experienciei algumas coisas na minha vida com o Senhor. Em todos os desertos existe o tempo da dependência. Você entra no processo difícil, você começa a viver o processo da dor, quando aquele processo da dor, quando ele começa a apertar tanto que você sente na carne, aquele processo, você passa para uma etapa da dependência. E aí, depois dessa dependência, é onde é provado, literalmente, aonde está o seu coração. Se o seu coração está na circunstância, se o seu coração
ele está nas suas emoções, se o seu coração ele está literalmente em Deus, na confiança do Senhor. E quando eu falo em emoções, eu sempre digo aqui aos meus pacientes, e eu disse muito a mim, em alguns processos que eu vivenciei há pouco tempo, que quando o Senhor ele nos coloca em uma condição humana, significa dizer que a gente vai sentir o impacto da humanidade, do sofrimento, da dor, de uma enfermidade. A gente sente porque a gente faz parte de uma condição humana. Você sente o impacto. Então você pode chorar, você pode se entristecer, você pode se angustiar, desde que o seu choro, a sua tristeza e a sua angústia esteja direcionada para o trono. Uau. Qual é o problema do choro, da angústia e da tristeza? Quando ela está direcionada para uma falta de fé. Quando ela invalida o poder de Deus naquela circunstância. E por isso que muitas vezes, hoje em dia, muitos pastores, muitos líderes dizem assim, não, você não pode ficar triste, porque se você vai ficar triste, Jesus vai fazer, confie, se alegre. É como se você quisesse arrancar aquela pessoa de uma condição humana que não é Meu possível. Deus. Não Meu é. Deus. A gente está nessa terra e o Senhor entende que a gente vai sentir como humano. Porém, o que Ele espera de mim e de qualquer outra pessoa é que a gente pegue a nossa tristeza e a leve ao trono. A gente pegue as nossas lágrimas e a leve ao trono. A gente pegue o nosso, muitas vezes, o desespero, a angústia da alma e a leve ao trono. Porque Ele formou as nossas emoções. Ele nos conhece demais por dentro. Então, Ele sabe que a gente vai sentir o impacto na estrutura emocional. E quando eu sinto o impacto na estrutura emocional, significa dizer que ela vai oscilar. E não é sobre oscilar, é sobre aonde é que eu vou elevar as oscilações dessa emoção. Uau. Entende a diferença? Sim. E aí, o que é isso? Dependência de Deus. Eu estou passando pelo vale, eu não vejo saída nem para a direita e nem para a esquerda. Não consigo ver. Mas eu consigo pegar as minhas emoções e a levar para Deus e dizer, Senhor, é a oferta que eu tenho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma oferta de humanidade subindo diante do teu trono, porque é o que eu possuo. E aí eu volto e te digo, tem oferta mais preciosa do que você ofertar a sua humanidade diante do trono Meu de Deus. Deus? Mara, você está falando de dependência. Eu hoje tenho uma vida abençoada, graças a Deus, mas eu já morei numa favelinha, bem vigário geral, né? Com a minha família, Sim. há 15 anos atrás. E nós passávamos luta financeira de humilhação terrível, terrível. E um dia eu tentava sempre conseguir ajuda com os amigos ricos. Eu falava, me ajuda, irmão. Mas isso na minha imaturidade, né? E um dia eu vi o pastor Antônio Cirilo, ele falou o seguinte: quando você está precisando de um milagre e você coloca o teu coração numa pessoa, por mais que essa pessoa tenha para te dar, por mais que essa pessoa queira te dar, Deus vai fechar a porta para essa pessoa não te dar, para que você continue com a sua dependência nele. E eu vi isso na prática. Toda vez que eu falava, será que Deus vai usar fulano para me ajudar? Menino, imaturo, a porta fechava. Acontecia uma confusão. Hoje eu sei que na hora da luta, o primeiro lugar que nós temos que correr é para Deus. Apóstolo, e eu entendi que é uma oferta muito, muito valiosa diante do trono de Deus. É quando você pega o seu deserto, é quando você pega a sua estrutura que virou pó e você pega aquele pó e você direciona para subir no trono de Deus. E esse nível de oferta, eu vou falar que é uma oferta que o mundo desconhece porque é muito profundo. Esse nível de oferta, ele começa a reverter muitas coisas na vida. Você sente, quando você está na conexão com Deus, você sente um impacto, sabe, do que Deus faz com isso. Porque assim, hoje, talvez para mim seja fácil pegar um valor e ofertar. E é valioso, é importante, a gente sabe.
Só que quando Deus te pede o pó do seu sofrimento, porque nem todo mundo está apto para dar, porque sabe o que acontece? Quando você chega no pó do seu sofrimento, muita gente oferta murmuração, muita gente oferta, se sente injustiçado. Não, o que eu estou vivendo é uma injustiça. Aí eu volto para a condição humana. O pecado é injusto e ele está estabelecido nessa condição humana. Significa dizer que a gente vai sofrer a injustiça do pecado. Faz parte de uma condição humana. Só que eu não posso pegar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é aquele pó que vai mudar a minha história e é levar para murmuração, é levar para injustiça, é levar para as emoções e começar, que é o que eu vejo, infelizmente, muitas pessoas fazendo, romantizar a dor. Uau. Você romantiza a dor. Mas entenda, é muito duro isso. Entenda, é muito pesado. Isso aqui é muito complicado. O que você está fazendo quando você intensifica isso? Você começa a alisar essa dor. E você começa a adorar essa dor. E o seu pó, que pode mudar a sua história, que é o pó do sofrimento, da humanidade, que é o que ele requer como aroma suave, para subir as narinas dele, desce para onde não deveria. Significa dizer que você vai dar as voltas no deserto. 40 anos como o povo ficou. Meu Deus. Entende, apóstolo, que o discernimento de espírito, a sabedoria em Deus, a capacidade que a gente desenvolve todos os dias de viver a conexão com o Espírito de Deus, em um momento como esse, sai norteando a nossa história. E é um caminho que só é entre a pessoa e Deus. Só é entre a pessoa e Deus e mais ninguém. Então, assim, é um processo que a gente fala de milagre, é maravilhoso. Mas viver o milagre é árduo, é difícil. Por quê? Para você viver o milagre, você precisa ser aprovado, porque Deus não é injusto. Você precisa ser aprovado. Você precisa ser aprovado. E por que você precisa ser aprovado? Porque ele é um Deus punitivo? Não. Porque ele é um Deus que quer que você receba a habilidade e a autoridade para sustentar e fazer daquele milagre se tornar um legado que vai permear de geração em geração. Porque tudo que ele faz é bom, perfeito e é agradável. De nada se pode tirar e nem acrescentar. Aquilo que está sobre a minha vida vai para a vida do meu filho. Se eu sou uma pessoa oscilante, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu passo esse legado para o meu filho. A psicologia diz claramente, meu filho vai reproduzir esse comportamento. Então, ao passo que eu consigo receber habilitação para viver milagres, ao passo que eu consigo me sustentar em meio ao deserto, eu também passo esse legado para a minha geração. E é por isso que a guerra espiritual ela é travada em todas as esferas, para que você não estabeleça o legado do milagre sobre a sua casa. Meu Deus. E quantos desistem no meio do caminho, ou quando estão chegando lá no milagre, desistem? Exatamente. E desistem, apóstolo, porque muitas vezes não conseguem viver a conexão de uma dependência. Não é fácil. E aí, quando eu não consigo viver essa conexão de uma dependência, eu vou precisar me segurar na fé do outro. De quem conseguiu vencer essa batalha, de quem conseguiu alcançar esse lugar. Eu vou conseguir me sustentar na fé do outro, mas eu não vou conseguir fazer legado para a minha geração, para a minha casa, para os meus filhos, para a minha história. Porque milagre é legado. Quando você conquista um milagre, que você está ali como coluna naquele lá, você conquista um milagre, significa dizer que você conseguiu abrir um portal em Deus para que a sua geração possa também acessar esse milagre, possa viver esse milagre. Só que quando eu também não acesso esse portal, significa dizer que eu também fechei para os demais. Por isso que tudo no campo espiritual, o senhor vai poder falar melhor do que eu, em guerra espiritual, é muito forte, é uma batalha muito árdua. Porque você não vence para viver sozinho, você vence para viver em uma geração.
É uma bandeira, e assim, pela fé, eu acredito que é uma bandeira que é estabelecida no mundo espiritual, cravada com autoridade, onde não se pode arrancar. Porque tem ali uma habilitação, tem um legado, tem uma autoridade estabelecida. Então, é muito forte. É isso mesmo. É isso mesmo. E, Apóstolo, eu não estou vendo os comentários aqui. Travou, é assim mesmo? não, aqui tá aparecendo tudinho. Às vezes acontece, mas tá aparecendo. Hum. Tá aparecendo, tudo normal. Tem 56 pessoas online. Gente, aproveitando, vamos convidar pessoas, né? Uma palavra dessa é até pecado não convidar. E você que está precisando do milagre, tem resposta de Deus aqui para você. Né? E vamos falar um pouquinho mais de dependência, Mara. Como é que uma pessoa, que atitudes uma pessoa precisa ter para que ela possa entender que ela de fato está vivendo na dependência? Apóstolo, eu vou trazer um pouco da minha vivência, né? Que aí a gente vai discorrendo melhor. Eu passei por uma situação há pouco tempo de um possível diagnóstico, onde eu busquei um médico de referência aqui em Salvador. E como era um médico de referência, ele conseguiu identificar algo e falou assim, ó, existe uma alteração nesse exame. Como existe essa alteração, a gente vai precisar ir para um nível de exame muito mais sofisticado, a nível de assertividade, mas tudo indica que essa alteração vai fechar um diagnóstico que seria um diagnóstico para a vida, algo muito pesado. Terrível, Apóstolo, eu não vou terrível. falar literalmente porque o senhor não me autorizou ainda, por Aham, isso que eu não aham. vou abrir, tá? Mas eu vou contar, mais ou menos. E aí, algo que seria assim uma mudança de vida, um diagnóstico extremamente mudaria a vida total. E aí eu olhei para um lado, quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei literalmente assim atordoada, estremecida, mesmo sendo psicóloga, trabalhando com emoções, lidando com isso. Aí a minha estrutura emocional ela abalou naquele momento. E eu me senti extremamente angustiada, inquieta. E aí aquela dor veio e eu comecei a sentir o fogo. Eu sentia o fogo no meu corpo, literalmente. Parecia que eu estava passando, sabe, uma padaria perto de Gente, um... essa história que a Mara está contando é de 20 dias atrás, tá bom? Isso aconteceu recentemente. Pra vocês entenderem que nós estamos falando de um milagre fresco. Desculpa. Exatamente. E assim, parecia que eu estava passando perto de um forno de padaria que você sente aquele calor. E eu dizia assim, meu Deus, eu sinto fogo. Meu Deus, o que é isso? Eu sinto fogo. E parecia que aquele fogo estava queimando. E algumas pessoas ligavam para mim e diziam assim, Deus manda te dizer que você está no meio de um fogo. Você está caminhando pela fornalha. Só que Deus falava isso, mas o Senhor não falava assim, filha, ao final dessa luta, eu te entregarei essa vitória, vou lhe entregar essa vitória. Deus não falava assim, Deus falava assim, eu estou com você. Diga para minha filha que ela não está só. Deus falava. Diga para mim, diga para ela que ela não está só, eu estou com ela. O fogo está queimando, está pesado. E assim, falta o sono, falta a alegria, falta muitas coisas. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu preciso continuar a minha vida, eu tenho que trabalhar e eu preciso ter condições para trabalhar, eu preciso seguir. O que que eu vou fazer no meio dessa fornalha? Eu tenho que ter cabeça, eu tenho que ter estrutura. Como é que eu vou lidar com isso? Aí é que foi me apresentado a porta da dependência. E eu digo uma coisa, apóstolo, do fundo do coração. Depender não é fácil. Ninguém me diga a minha, e eu vou trazer minha opinião pessoal. Ah, dependência é maravilhosa. Depender não é fácil. Não é fácil. Depender é difícil. É gostoso, porque ele te supre. Mas a espera até chegar esse suprimento é muito difícil, é muito doloroso. Porque você enfrenta as consequências do meio de um processo. Os espinhos que vêm para a carne. E esses espinhos vêm para que a gente realmente diminua essa humanidade, consiga extrair o que é de precioso dessa humanidade para elevar ele.
Quando estou fraco, é aí que estou forte. Em Deus. Mas eu preciso estar fraco. Então, o que é que eu entendi que Deus fez comigo? Eu preciso que você perca toda a sua força, a sua humanidade, a sua capacidade de fazer muitas coisas, porque eu faço muitas coisas, e se torne uma criança nas minhas mãos. Então foi me tirado tudo. Aonde eu pedi a Deus o quê? Força para fazer o básico. O que era o básico? Trabalhar. Deus me dá força para eu trabalhar. Porque se eu ficar em casa também vai ser difícil. Então, a minha humanidade começou a descer em um nível tão forte que nenhum homem é capaz de fazer isso com a gente, a não ser Deus. E ele sabe fazer. Parecia uma injeção, tirando de mim toda a força que eu carregava. E aí essa porta da dependência foi aberta. E eu falei assim, Senhor, eu preciso depender. Então me ajuda a depender. E em conexão com o Espírito de Deus, assim, eu buscava em Deus o combustível para me manter em pé, para conseguir viver aquela dependência. E aí eu recebia uma oração. A oração vinha como um fortalecimento. Eu recebia uma oração, eu recebia uma palavra de ânimo, me fortalecia. E aí eu ia para minha conexão com Deus e trabalhava, conseguia trabalhar, conseguia fluir, conseguia chorar, conseguia me entristecer, mas na minha dependência eu conseguia seguir, porque no meu dia a dia aquela dependência me gerava força necessária para prosseguir com aqueles minutos. Quando eu voltava para minha casa, sentia aquele impacto novamente, voltava e dizia, Senhor, me ajuda agora, dormir uma noite, eu preciso dormir. Aí eu pedia, entrava naquele processo de dependência, o Senhor me dava a capacidade de dormir, acordava, depois dormia de novo, e aí eu via aquele processo, até ele olhar para mim e falar assim, agora eu te convido a confiar no meio dessa dependência. Eu te convido a olhar para mim. E o que era olhar para Deus no meio daquele fogo, daquela fornalha? Ele me convidou a olhar para as promessas que ele fez. Olhar para Deus significava olhar para as promessas. Tá. Olhar para Deus é olhar para as promessas. Tá vendo, gente? Quem quer aprender a olhar para Deus, fala, como é que eu vou olhar para Deus? Olhe para as promessas. Que lindo. E aí eu começava a fazer, sabe o que, apóstolo? Discernir as promessas. Porque até as promessas que ele tinha feito fazia parte do quebra-cabeça desse dia presente. Ele me deu peças soltas para eu montar no tempo da dor. Eita. E aí eu precisei começar a montar um quebra-cabeça, mas o Senhor disse isso. Mas o Senhor disse isso aqui. Apóstolo, o Senhor me deu promessas em forma de quebra-cabeça que eu só pude completar nesse processo de deserto. Eu completei o quebra-cabeça com todas as promessas. E aí eu fui discernindo no Espírito, entendendo, discernindo no Espírito. Aí quando eu discernia, vinha a confirmação. Encaixei a peça correta. Discernia, aparecia um profeta. Encaixei uma peça correta. Discernia, vinha outro. Após o final de tudo, faltava uma peça para compor esse quebra-cabeça. E aí eu olhei para as promessas e eu falei, Senhor, o Senhor realmente me fez essas promessas, o Senhor disse como seria. E eu vou precisar confiar em meio à circunstância. Quando eu entrei nesse tempo de confiança, o que é que me aparece? A bandeja. Gilmara, tem uma situação para você resolver. Você pode fazer de uma forma clandestina, sim. Você pode fazer de outra forma, sim. E vai seguir com sua vida. Você vai poder fluir, você vai poder ter paz e vai acordar com Uma maneira isso. de resolver o problema ilegal, fora da vontade de Deus, que é destruir o teu destino. Totalmente fora da vontade. E o que é que eu observei no que eu ouvi? Era uma quebra de princípios.
E aí, quando essa pessoa chegou para mim com tudo montado e com muito amor nas palavras, com muito cuidado, eu tô falando isso para você porque eu amo, porque você é uma pessoa importante para mim, eu quero te ajudar, eu vou fazer isso por você, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, você não vai ficar só. E eu comecei a ouvir aquelas palavras, e ao passo que eu ouvia aquelas palavras, eu observava o meu coração, porque eu precisava ficar atenta com a minha humanidade. Então, é muito estreito isso, porque assim, eu vivi isso e hoje eu sei que existe. Eu me distanciei de mim para me observar, para me vigiar o que é que passa na minha cabeça com o pensamento, porque tá doendo. Ela tá me trazendo um alívio. O que é que vem como pensamento? O que é que vem como emoção? E aí eu ficava nessas duas esferas, me observando, sabe para quê? Para não corromper a minha oferta que ia subir. Porque ela precisava ser perfeita em todos os estágios. Ela precisava ser perfeita em todos os estágios. E chegou o prato que também vinha como seta para corromper essa oferta. E aí eu comecei a olhar para aquilo e eu comecei a me enojar. Eu sentia nojo, eu dizia, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não aceito isso na minha vida. E quando eu rejeitei, me veio uma força que veio do trono de Deus. Eu disse assim, até aqui eu caminhei dessa forma. Agora eu tenho uma força de um leão. E eu vou para um nível maior de posicionamento. E eu comecei a um nível maior de posicionamento porque eu estava revoltada. Eu estava revoltada de ter ouvido aquele nível de proposta. Mas aí eu também discerni uma coisa. Se eu ouvir isso, é porque esse deserto já está perto de terminar. Porque eu entendi aquele prato como uma indicação de uma finalização daquele deserto. Sim, sim. Aí eu voltei também e analisei. Falei, gente, eu estou vivendo já o processo. Eu cumpri algumas etapas. Parecia um jogo de videogame. Eu nunca vi isso, aposto. Parecia que eu estava no jogo de videogame vencendo as etapas. E aí eu comecei a passar por essas etapas. Eu falei assim, se eu cheguei nessa, significa dizer que já está perto de terminar. Só que faltava uma peça para eu compreender. E Deus não me deu aquela peça. Deus não me deu aquela Deixa eu peça. só interromper aqui numa coisa. Eu estou analisando a tua conversa. Eu sei da história, acompanhei isso também, né, como teu amigo. Mas eu vejo, e eu quero alertar quem está assistindo, que a vida no espírito, ela vai muito além de ter fé, né? Porque foi apresentado para ela uma luta muito grande, né? Um problema terrível, que um dia ela vai contar aqui. E ela poderia simplesmente ficar orando, vou ficar em oração. Vou ficar em oração para Deus fazer um milagre. Mas eu vejo você aqui orando, eu vejo você tomando atitudes assertivas, com muito cuidado. Eu vejo você lutando para não ficar em casa, para trabalhar. Eu vejo você lembrando das promessas, discernindo cada coisa. Eu vejo você, eu imagino lá, você sentada lá no teu sofá, meditando e falando, peraí, isso encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, Deus está falando. Eu vejo você recebendo essa bandeja de ouro, dessa proposta indecente que você recebeu para poder acabar com a tua vida, destruir a sua vida pensando que estava fazendo algo bom. Então, é só para nós entendermos que a experiência com Deus é um processo, gente. É um processo. É um processo. Não é só você falar assim, eu creio em Deus, ele vai fazer um milagre na minha vida. Não, tem muita coisa envolvida. E talvez isso esteja faltando na vida de alguns de nós. Amém? Exatamente. Exatamente. E como o caminho do milagre, muitas vezes, é um processo. Pode não ser um processo igual o meu, né? Porque Deus ele nos trata de forma muito individual. Mas entenda, não é fácil, né? Você vencer coisas para sua geração. Nunca foi. Nunca foi fácil. Então, assim, apóstolo, aí quando chegou um dia, faltava essa peça, literalmente, eu entrei num posicionamento, assim, com Deus tão grande, apóstolo, que Deus trouxe a revelação da luta que existia no mundo espiritual, onde é que essa luta estava estabelecida, o que estava nessa luta, e Deus começou a trazer a revelação, o Senhor descortinou. É como se eu já tivesse vivendo, passado por aquela etapa de confiança, e ele olhou assim para mim e disse, filha, eu vou agora
trazer a revelação do que está por trás de tudo isso. E aí, ou o Senhor trouxe essa questão de como foi a luta, onde estava, quem estava envolvido, como era, eu compreendi. Quando chegou no último dia desse processo, que tinha algo que Deus falou para mim alguns meses atrás. Deus falou assim: filha, quando você fizer tal coisa, eu vou destravar muitas coisas na sua história, mas eu quero que você realize isso para mim. E eu fui realizar. Não estava já na programação, não era algo que eu tinha ido realizar por conta da circunstância. Já estava agendado há meses. Eu me arrumei, me organizei toda e fui cumprir aquela agenda que já tinha estabelecido. E que não era algo do fundo do meu coração que eu almejava, desejava. Não, o Senhor tinha me pedido e eu estava ali em submissão. Eu fui fazer. Quando eu cheguei no lugar, que a pessoa falou assim: Gilmara, você pode entrar. Quando eu fui acessar a sala da pessoa para assinar algo, eu entrei em um túnel e eu perdi a consciência. Perdi a consciência e eu só via vários tempos, assim, um atrás do outro, na minha frente. E eu não tinha consciência. E o Senhor falou assim para mim: eu não te disse, olha a peça que faltava. Eu não te disse que depois disso eu estabeleceria todas as coisas e cumpriria o que eu te prometi. Quando eu ouvi a voz do Senhor, que eu peguei a caneta para assinar, vem meu esposo: Mara, chega aqui, corra, corra. Eu falei: o que foi? O resultado do exame saiu e nada eles encontraram. O mesmo exame que deu aquele problema terrível, agora você fez outro e não tinha nada. Não tinha nada. Eu fiz o segundo e o Senhor, aí ele falou assim: nada eles encontraram. Aí eu comecei a mandar para vários médicos que estavam acompanhando e eles diziam: nada foi encontrado. Nada. Então, assim, eu No dia, vivi. no dia que você me contou na hora, né? Foi, não, na hora. Eu estava na rua, no meio da rua, o meu joelho parou de funcionar. Eu caí de joelho no meio da rua chorando. Parou de funcionar. Exatamente, foi muito profundo, assim, em Deus. E que escola o Senhor me colocou para viver? Porque, assim, não era só. O Senhor não estava preocupado em me entregar o resultado desse exame, não era sobre isso, mas Ele estava preocupado em hino na presença dEle. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, deu uma travadinha, mas estou ouvindo. Estou ouvindo. Estava preocupado em forjar em mim um caráter genuíno na presença dEle, para que eu tivesse apta a receber uma habilitação e uma autoridade no processo para viver esse portal de milagres, que não é sobre um resultado apenas, é sobre uma bandeira que se coloca no mundo espiritual. Agora, olha como é lindo, né? Eu não sei se alguém já te falou isso, mas eu vou falar. Antes de você receber aquela primeira notícia ruim, era uma Mara em relação a todo esse contexto. Depois desse processo todo, e você recebeu a outra notícia, é outra Mara. É outra. Não é apenas assim, passei para luta, voltei ao que era antes. Você não voltou ao que era antes. Pois é, mas aí eu vou te explicar, sabe por quê? Porque o Senhor falou isso para mim. Filha, você nunca mais será a mesma, porque você está passando pelo fogo da purificação. Não se recebe milagre de qualquer maneira. Não se sustenta uma promessa com vestes sujas e com vestes velhas. Ele precisava trocar as minhas vestes, como ele precisava me purificar, purificar o meu coração para sustentar o milagre, para sustentar as promessas. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Como a Bíblia diz que absolutamente nada se tira e nem acrescenta. E não acrescenta porque a gente está falando de um Deus que é poderoso, que é soberano,
que faz além, infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina. O Senhor falava, eu estou trocando as suas palavras. Eu mexo nas suas palavras, eu mexo em lugares que o homem não pode tocar, e a partir desse fogo, eu vou consumindo aquilo que não me serve, aquilo que não me louva, e vou purificando a sua vida para sustentar um legado. Então, é muito mais profundo do que a gente pode, nesse momento, imaginar. As promessas e os propósitos de Deus. Quando Deus me fez promessas, Ele me fez promessas para montar esse quebra-cabeça no tempo do deserto e no tempo da adversidade. Foi fácil montar? Foi um desafio. Eu não sei, meu Deus do céu, a força que eu tive assim foi do Senhor e das pessoas que Ele... E assim, apóstolo, uma coisa que eu vou te falar aqui, o Senhor falava que todo o exército que Ele montou para orar por aquele propósito, Ele honraria com milagre, receberia o galardão de um milagre. Todos Ele contemplaria com milagre, porque era um propósito e um projeto que estava no trono dele. Então, não tem, é tão forte que as coisas de Deus elas conseguem alcançar. Elas não ficam em uma dimensão só, elas conseguem expandir para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para todos os campos. Amém. Então, por isso que o milagre ele é tão impactante, por isso que o milagre ele é tão forte. Ele é impactante, ele é forte por causa dessa força que quando Deus derrama é em um nível tão profundo que você muitas vezes você não tem força para sustentar em pé. Agora, você vê como o milagre ele tem uma coisa interessante. Enquanto nós estamos esperando o milagre, parece que o tempo não passa nunca. Sim. Né? Eu sei que eu vou contar aqui uma situação minha, que eu falei já da minha vida financeira. Eu fiquei muitos anos com um problema financeiro. Muitos anos. Vergonha mesmo. Vergonha. O tempo passava e aquilo não acabava. Eu chorava, eu orava, eu jejuava, fazia ato profético, esperava. Nada acontecia. E, de repente, chega o dia do milagre. Chega quando Deus vira. Né? E quando ele vira, acabou. Acabou. Isso aí agora é uma história para você contar. E o interessante é que quando você conta a história, o mapa não é um território, né? Você só está contando uma história. Ninguém nunca vai ter ideia de quanto tempo você passou, de quanta dor, de quanta lágrima, de quanto... Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Né? É isso. E assim, como é gratificante viver essas experiências com Deus, apóstolo, porque quando Deus ele realiza um milagre, ele não realiza um milagre momentâneo, ele realiza um milagre para a vida toda. Ele realiza um milagre para a vida toda. Você pode não perceber e você pode até não dar importância, só que o milagre está ali prosperando e ele vai frutificando todas as áreas da sua vida. Ele vai frutificando, ele vai criando raízes. Porque o milagre de Deus não é momentâneo, é um milagre que se torna um legado. Ela não sai da sua vida, foi plantado, ele está ali. Ele está ali, você sente cheiro, você encosta perto de uma pessoa, você sente que tem algo destravado. E algo na sua vida também é destravado. E aí você começa a viver esse nível de experiências e você vai entendendo como vale a pena caminhar com Deus. Porque tudo dele perdura, é infinito, tudo. A promessa, eu estava lembrando que há muitos anos atrás, eu acho que há uns 10 anos, 12 anos, na verdade 10 não, uns 12 anos atrás, eu vivia um relacionamento tão difícil, tão árduo, tão duro, tão complicado, que eu disse assim, Deus, não existe forma de sair dessa relação, e eu já conhecia a psicologia se não for o Senhor. E em espírito eu disse para Deus, se o Senhor tem esse relacionamento para mim, a submissão, eu vou lutar na tua presença para conseguir, só que o Senhor vai me dar dentro de um mês. O Senhor vai me dar um sinal, que é um buquê de rosas vermelhas. Se o Senhor não tem essa relação para mim, dentro de um mês, o Senhor vai me dar uma rosa vermelha, onde o Senhor vai arrancar pela raiz todo esse nível de sofrimento que eu estou vivendo. E assim, isso fazendo uma oração em espírito, mas dizendo ao Senhor o quê? Eu me submeto à tua vontade.
E eu não tinha relação lá atrás que eu tenho hoje com o Senhor. Era uma relação muito imatura, mas eu queria tanto da parte de Deus que eu me submeti à vontade dele. E até que chegou um dia, uma pessoa bateu na minha casa, pegou um violão e disse assim, cantava uma música que o refrão dizia assim: Deus ouviu a sua oração e contemplou o seu coração. E pegou uma rosa vermelha e me disse, eu passei na frente de uma floricultura e uma voz disse para mim, compre para ela rosas vermelhas. Aí essa pessoa disse que quando encostou, pegou o buquê. Quando segurou o buquê, essa voz voltou e disse assim, não é um buquê, é apenas uma rosa vermelha. Detalhe. Depois daquela rosa, e meu coração sangrava de amor pela pessoa, eu dizia, Senhor, o Senhor me deu uma rosa, e agora? Foram 7 dias. 7 dias. O Senhor arrancou pela raiz. Arrancou pela raiz. E a minha vida desmoronou. E eu disse assim, Senhor, o Senhor arrancou o sentimento, mas minha vida foi para o chão, minha vida desmoronou. Mas eu preciso confiar em Ti. O Senhor vai continuar fazendo. Aí eu entendi que a minha vida ali desmoronou, porque ali eu passava pelo fogo da purificação para sustentar aquilo que era santificado por Ele e conseguir seguir. Depois que a minha vida foi ao pó, aí a minha vida volta novamente, se levantou em um nível que eu jamais pensei um dia viver, mas levantado por Ele. Yes. Mas sempre no meio de um processo eu tenho o fogo da purificação, que é onde Ele separa o joio do trigo, o que serve e o que não serve. E o que serve é levado como oferta, que é uma oferta muito preciosa para você viver um milagre. É quando você direciona a sua dor, você direciona a sua angústia, você direciona o seu medo. Não é sobre não sentir, você pode chorar, você pode se angustiar, você pode ter medo, mas você precisa vigiar aonde é que você vai direcionar. Em que via você vai direcionar as suas emoções? Porque elas servem em um processo árduo de deserto, ela serve como oferta que vai estabelecer ou não um legado de milagre na sua vida. Extraordinário. Amém. Glória a Deus. E o que é que acontece depois que a gente vivencia um nível de milagre desse? Um portal fica aberto. Não tem jeito. O portal fica aberto. E aonde você toca na conexão com o Espírito, tudo se abre. E eu tenho convicção disso. Porque os meus ouvidos espirituais, eles mudaram. A minha conexão com Deus parece que aflorou. E o coração também mudou, porque o que não servia foi queimado. E vai ser assim até o último dia dessa terra. Ele vai continuar me purificando, Yes. purificando os meus passos para que eu possa servir como um instrumento na mão dele. Glória a Deus. Amém. Que tremendo. É esse o processo do milagre, que não é fácil, mas que é necessário na É caminhada com Cristo. necessário. É necessário. E é muito mais importante do que conquistar as coisas, é ser tratado por Deus. Né? Porque isso que a gente vive aqui na Terra é temporário, né? Ah, eu comprei uma casa, eu ganhei um carro, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. Legal, muito bom. Mas a eternidade nos espera. E lá na eternidade não vale nada que nós levamos daquilo. O que vale é o que somos. E o que nós somos é aquilo que Deus tratou. Exatamente, o que nós somos é o que o Senhor tratou. E hoje, o que que fica no meu coração? A alegria do resultado do exame? Também, mas não é o mais importante. É saber que eu tive um Deus que governou o meu deserto em todo o tempo. E se Ele governou o meu deserto, Ele governa os meus milagres. Yes. Então, isso é que me dá hoje consistência para olhar e dizer assim, Senhor, não tem dinheiro no mundo que pague viver debaixo de uma presença tão poderosa. Porque mesmo quando você está chorando, o seu espírito consegue rir. Ele tem alegria. No seu choro, o seu espírito tem alegria, porque ele está em conexão com a Trindade. É muito profundo, apóstolo, quando você pensar que no auge do seu deserto, você chora, mas o seu espírito, ele ri. É porque, assim, só o Senhor consegue
nos colocar em um nível desse que é viver numa contramão humana, mas na mão do Espírito. Yes. É isso. Viver de glória em glória, né? De Viver, experiência em experiência. viver de glória em glória. De É milagre em milagre. exatamente. Exatamente. Essa é uma palavra que norteia muito a minha vida. Eu sempre lembro ao Senhor, o Senhor me fez uma promessa de viver de glória em glória. E eu sei que a glória significa muitas vezes a dor, a tristeza. Mas o verdadeiro significado da glória está no governo da presença dele, na direção, na prosperidade do Espírito, debaixo da mão potente dele. Isso é viver numa verdadeira glória. O resultado dessa glória, que são muitas vezes os milagres, né, de coisas para essa terra, são ótimos, mas assim, o que realmente faz a diferença é a mão dele sobre as nossas vidas. Uau, uau. Eu sinto que essa live é uma live de avivamento, né? É avivamento. A gente fala milagre, mas é avivamento, porque Deus está restaurando a fé. E muitas pessoas que estão aí passando por uma luta tremenda e agora estão começando a ter vontade de guerrear novamente, de caminhar novamente. A palavra gera esperança, o testemunho gera esperança. Nós vamos orar para Eu abençoar. queria ver pessoas aqui, eu não estou vendo. Eu queria orar por pessoas. Minha live parou, eu não estou conseguindo criar conexões com ninguém. Isso já aconteceu comigo. É uma pena que não está mostrando para você. Tenta botar o dedo aí, mexer um pouquinho e ver se acontece alguma coisa. Aguenta aí, gente, que agora parece que ela travou. Vamos orar para dar tudo certo, né? Pacientemente aguardar aqui. Ela travou, caiu, ela saiu, mas ela vai voltar. Vai aí, gente, vai escrevendo aí resumidamente o milagre que vocês estão buscando. E vou ficar quietinho aqui aguardando ela finalizar. Entrou aqui, deixa eu chamá-la. Pronto, ela vai entrar aí. Agora deve aparecer aí os pedidos de orações de vocês para ela. Já chamei. Não estou conseguindo colocar ela novamente, gente. Orem aí. Orem aí. Estou chamando ela aqui várias vezes, mas não está entrando. Mara, tenta sair da live mais uma vez e entrar novamente. Porque está dizendo que você não está conseguindo entrar. E nós sabemos que isso é coisa do Satanás. Eu espero, porque Deus me ensinou a ter paciência. Principalmente perto da psicóloga mais querida do Brasil. Eu tenho que ter paciência. Gente, e se você precisa de um psicólogo, chama a Mara, viu? Pega o contato dela comigo. Ela é psicóloga de alto nível. O trabalho dela é um dos trabalhos mais reconhecidos de Salvador. Ela é dona de uma clínica também, então tem psiquiatra, psicólogo, né? Eu faço terapia lá com um dos psicólogos dela. Então, não perca as possibilidades. Imagina uma pessoa desse nível tratando você também, na área emocional.
Bom, chamei. Se for para entrar, vai entrar agora. Em nome de Yeshua. Chamei. Nada feito, né? Mara, te chamei. Nada feito. O Instagram não está cooperando. Então vamos orar. Eu vou orar aqui. Ativa a sua fé aí na sua casa. Depois eu vou ligar para a Mara para agradecê-la, mas nós já agradecemos aqui. Infelizmente teve esse probleminha. Mas imprevistos acontecem, né? O principal você recebeu foi a transferência da unção através da palavra. Olha, de solicitação enviada. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui. Eu estou com esperança que agora vai. Não, tá dando erro. Tá dizendo, Mara não está conseguindo entrar. Tá dando um erro no Instagram. Entrou. Yes! Vitória! Entrei. Então fica... Tá aparecendo o texto do povo aí agora? Não, já travou de novo. É porque quando eu entro, trava. Ai, que situação chata, né? Mas vamos orar. Solta aí o fogo em cima desse povo. Ah, apareceu. Ó, Vivi, Neide, apareceu. agora você pode arrastar com o dedo para cima que abre mais a tela aí, o texto. Pronto. Apareceu a Laíde, Pastor Luiz, Norma. Rita. Apareceu. Lourdes. Apareceu. Deus é fiel, né? Vamos lá, apóstolo. Vamos orar para ativação de milagre na vida desse povo. Amém. Ai, que bênção. Senhor, estamos aqui na tua presença, Jesus. Estamos aqui, Senhor, como teu filho falou. Estamos com portais abertos. Portais que o Senhor abriu para este tempo. Portais de milagres abertos para este tempo, Senhor. Ah, Senhor, os teus filhos, Senhor, eles estão aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. E buscando, Senhor, respostas do teu Espírito. Porque nós não temos, meu Senhor, respostas para entregar. Mas nós sabemos que o teu Espírito, aquele que sonda os corações, é capaz de ir aonde o homem não pode ir e tocar, Senhor, em lugares que o homem jamais é capaz de tocar. Por isso eu quero pedir ao Senhor nesta noite, todo aquele, Senhor, que tem passado por um deserto, por um processo tão árduo, Senhor, e tem vivido, Senhor, o calor do fogo, Senhor. Tem vivido o calor de uma fornalha, Senhor, e não tem conseguido, Senhor, encontrar saídas no meio dessa fornalha. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite. Abre portas aonde não há portas na vida dos teus filhos. Abre portas aonde não há portas na história deles nessa terra. Senhor, o Senhor não erra o endereço. O Senhor não os colocaria aqui para ouvir esta palavra, Senhor, para receber no Espírito, se nada o Senhor tivesse para fazer na vida deles. Tem pessoas aqui marcadas com um destino profético. Tem pessoas aqui marcadas pelo teu trono, pessoas que o Senhor escolheu para viver neste tempo, um tempo de milagre, para levantar um legado. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que tem enfrentado situações, pessoas que colocaram aqui que não tem vendido há dias, que tem passado por situações difíceis, que tem passado por processos dolorosos. O Senhor te trouxe a esta live para dizer para você que Ele tem liberação do céu sobre a sua vida. Que Ele tenha um fim nesse deserto sobre a sua história. Mas o Senhor também manda te dizer para que você se submeta ao processo. Porque tem pessoas no meio do processo que têm lutado com Deus. Tem pessoas no meio desse processo que entraram em guerra com o Senhor.
E o Senhor entrou no meio dessa fornalha para te tirar daí, não para viver luta com você neste lugar. O Senhor manda te dizer que você precisa se submeter a esse processo, segurar nas mãos dele e passar pelo processo da dependência e da confiança, porque você verás a glória de Sim, Deus. Ele manda te dizer que você verás a glória dele. Pai, em nome de Jesus, olha para a pastora Adriana, Senhor, tudo que ela tem vivido, Senhor, diante do teu altar. Senhor, esta mulher vai experimentar de uma porção de milagre genuína na tua presença. Ela vai viver aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É a porção que o Senhor tem liberado, porque ela vai experimentar de um milagre que vem do teu trono. Senhor, ativa o teu povo nesta noite. O Senhor não ordenaria, Senhor, esta palavra para este tempo, se não tivesse na tua agenda e se não tivesse ativação para a vida dos teus escolhidos. Eu vejo aqui, Senhor, uma live com 60 pessoas, mas são 60 escolhidos com o endereço certo, Senhor, apontados pelo teu trono, apontados pelos teus anjos, para viver, Senhor, um marco de um grande milagre. Senhor, olha a vida de Neide, Senhor. Senhor, o Senhor tem levantado esta mulher neste tempo. O Senhor tem marcado a geração desta mulher, mas o Senhor também tem mudado endereços de uma geração que foi chamada para viver dor, para viver falências. Neide, a sua geração foi chamada, foi convocada no mundo espiritual para viver falências. Ela foi convocada para viver sentenças de falências, mas o Senhor, nesta noite, Ele escreve sentenças de vitória a seu favor, porque o seu posicionamento tem mudado a sua geração, Neide. O seu posicionamento tem mudado a sua geração diante dele e tem aquecido o coração do rei a teu favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que tem vivido angústia nesse tempo, que o coração tem sido visitado com angústia, com dor, com decepção. Muitas vezes, Senhor, corações aqui que estão com um prego cravado, um espinho cravado na alma. Senhor, arranca todos esses espinhos de sofrimento. Tira, Senhor, todas essas pedras de tropeços. Eu vejo pessoas aqui, Senhor, que não têm vivido um milagre porque têm se relacionado com pedras de tropeço, Senhor. E não tem tido discernimento para fazer essa leitura, porque não tem se submetido à tua vontade. O desejo é muito maior do que o teu querer e do que a tua soberania, Senhor. Coração insubmisso, Senhor, e o Senhor tem convocado você neste tempo para viver um milagre. O Senhor tem convocado você para viver a glória da segunda casa. E Ele te diz nesta noite, eu não tenho mais esses ciclos repetitivos na tua história. Eu não tenho mais esses ciclos de dor. Eu não tenho mais falências visitando a tua casa. Eu não tenho mais escassez visitando os teus armários. Eu não tenho mais dívidas visitando a sua conta bancária. Eu vim para lhe trazer vida nesta noite e vida com abundância. Essa é a minha promessa que eu tenho para a sua vida, diz o Senhor para você nesta noite. Mas você precisa aprender a enxergar e discernir aquilo que vem para te arrancar do endereço do Senhor. E você tem se distraído com pessoas que o inimigo já enviou com o propósito de te tirar do caminho do milagre. Porque o teu coração tem almejado palavras aliviadoras. O teu coração tem desejado palavras que têm gosto de mel, mas que não tem a eficácia de uma promessa e da mudança de um quadro que desce do trono de Deus sobre a sua vida. Aprenda a discernir, diz o Senhor. Aprenda a discernir neste tempo. Tem pessoas aqui, apóstolo, que vai precisar buscar discernimento, porque não tem vivido um milagre, porque tem tido dificuldade de discernir no Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha a vida de Carlos Eduardo, Senhor. Olha tudo que esse homem tem vivido, tem passado. Esse homem, Senhor, ele tem desejo do Senhor. O coração dele deseja a tua presença. E eu quero pedir ao Senhor, marca a vida deste homem hoje. Marca, porque este homem está na palma das tuas mãos. Este homem está na palma das
tuas mãos. Ele está no centro, ele está na palma. E eu peço ao Senhor, ele vai sair dessa live hoje marcada com um milagre. E os olhos dele irão se abrir para ver a grande visitação do Senhor na história dele na terra. Senhor, olha a vida de Lourdes, Senhor. Visita ela nesta noite. Visita o coração desta mulher. Aonde ela estiver, que ela seja visitada pelo Senhor. Lourdes, tem resposta de Deus sobre a sua vida. Tem liberação do Senhor sobre a sua história. Lourdes, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia o Senhor, ele não se esquecerá de vós. O Senhor, ele tem visitado a sua vida e ele tem cuidado de você. Pai, eu quero pedir também pela vida de Flávia. Olha ela, Senhor, a tua filha, a tua pequenina. Uma mulher de excelência que o Senhor levantou na terra. Uma profeta, Senhor, genuína do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, abre as portas. Por muito tempo ela viveu saqueamentos. Mas eu quero pedir ao Senhor neste tempo, fecha a porta do saqueamento, Senhor, na vida dela. Uma porta que estava aberta no mundo espiritual, onde ela vivia dores, onde ela vivia setas, Senhor, que não eram da tua vontade para este tempo. E eu quero, em nome de Jesus, na autoridade que há no teu nome, pedir ao Senhor, fecha esta porta, Senhor. Senhor, eu quero declarar como profeta do Senhor na terra. Flávia, ela viverá um tempo de muita abundância. E um tempo em que o Senhor vai entregar a 100 por 1 na mão dela. Eu declaro isso sobre a vida dela como igreja do Senhor. Ela viverá os milagres do Senhor nessa terra. Eu quero abençoar a vida dela. Pai, pela fé, eu quero colocar na cabeça dela, debaixo da autoridade que o Senhor me concedeu, uma coroa de honra, ao invés de uma coroa de cinzas. Em nome de Jesus, está sobre a sua cabeça, Flávia, uma coroa de honra, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada um, Senhor, cada um que está aqui nessa live. Visita, Senhor, a vida do apóstolo, Senhor, que honra, Senhor, poder caminhar com esse homem. Que alegria, Senhor, poder conhecê-lo de perto, um homem simples, Senhor. Um homem de coração que é uma criança, o coração dele é uma criança, Senhor, o coração de uma criança. Pai, em nome de Jesus, é o teu filho, é o teu pequenino, é aquele que o Senhor chama pelo nome. O Senhor diz, tu és meu. E quando passares pelo fogo, a chama, elas não arderão em ti. Senhor, é o teu eleito, é aquele que o Senhor separou para as nações. Muitos tentaram abater o teu filho, muitos tentaram lançar palavras, orações contrárias, dor, mas o teu amor, diz o Senhor, o amor que o Senhor sente pela vida dele justifica ele em todo o tempo. E o Senhor está calando a voz de muitas pessoas que abriram uma boca para fazer orações contrárias, para cochear entre dois pensamentos. O Senhor está calando essas vozes, o Senhor está calando, porque apenas uma voz pode ecoar sobre a sua vida, que é a voz profética que vem do trono dele. É a voz do leão da tribo de Judá. É a voz que quando diz ao mar que ele se aquiete. É a voz que quando dá ordem aos ventos que parem. É essa voz que tem comandos sobre a sua vida. É a voz do leão da tribo de Judá. E o Senhor te diz assim, se atente a ouvir essa voz, a voz que você reconhece. A voz que você reconhece e você sabe de onde vem. É a voz que te direciona, é a voz que te acalma, é a voz que realiza coisas que o homem não pode realizar por você. É a voz que lhe dá o que o homem não pode lhe dar. Amém. E é a voz que te prometeu e vai cumprir. Toda a promessa que te fez vai ser cumprido, diz o Senhor, sobre a sua vida, porque sobre a sua história tem uma bandeira. Tem uma bandeira estabelecida por Deus. Tem uma bandeira estabelecida. E essa bandeira, ela também é uma bandeira de autoridade, onde muitos recuam e muitos ataques e setas conseguem recuar porque não conseguem atravessar essa bandeira, porque ela tem muita autoridade. Ela tem muita autoridade e fogo.
Ela tem muita autoridade e fogo, uma bandeira fincada pelas mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Eu sei que cada um aqui, cada pessoa aqui, receberá uma visitação do trono de Deus, onde um milagre, ele é liberado do trono do Senhor. E ninguém vai sair dessa live. Ninguém vai sair dessa live sem receber da parte do Senhor. Porque as mãos do Senhor estão abertas aqui nesta noite. E o Senhor está abençoando a ordens do mundo espiritual, a ordens vinda do trono de Deus, para liberar a liberalidade aqui hoje. Há uma liberalidade neste lugar sobre a sua vida. Ir a passos. Há uma liberalidade sobre a sua vida. Você receberá algo das mãos do Senhor. Vivi, você receberá. Pastor Luiz, você receberá algo das mãos do Senhor. Há uma liberalidade aqui. Por isso eu te convido, assim que a gente terminar, é levar os pensamentos ao Senhor e colocar a sua necessidade. Yes. E dizer ao Senhor que você se submete ao cumprimento da vontade dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amanhã temos mais live às 19 horas. Vai ser bênção, como tem sido. Mara, tenha uma boa noite. Descansa, né? Porque tem muito trabalho, né? Então descansa. Muito obrigado, tá? Pelo seu tempo, pelo seu carinho. Você sabe como eu sou grato pela sua vida, né? E eu pela sua. Então, estamos quites. Deus abençoe a todos. Um beijo para a Bispa Raíza. Um beijo para a Bispa Raíza, não esqueça. Viu? Amém. Tchau, gente. Deus abençoe todos. Shalom, shalom, Adonai.